Boa noite a todos e a todas. Hoje, 25 de agosto de 2021, eu tenho a imensa satisfação, em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, localizado em Areias, Recife, Pernambuco, de dar prosseguimento à 21ª Semana Espírita Bezerra de Menezes. Pois, como nós sabemos, neste mês, o movimento espírita comemora 190 anos de nascimento desse grande espírito, considerado o médico dos pobres, e que todo esse mês está sendo homenageado com muita justiça e por ter feito por onde merecer todo o nosso apreço, atenção e carinho. É por isso que o próprio Leon Denis, uma figura conhecidíssima internacionalmente, escritor, filósofo, ele dizia com muita propriedade que quando tais homens deixam de existir, enluta-se não só o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Isso foi um bilhete que ele mandou, saudando ao nosso querido Bezerra de Menezes por ocasião do seu desencarne. Então, o Bezerra de Menezes, todos os anos, presta homenagem com a Semana Espírita Bezerra de Menezes, e eu, particularmente, meu nome é Francisco de Assis Rodrigues, sou vinculado ao Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, uma casa co-irmã do bairro de São Martim. Eu tenho a satisfação e a honra de sempre ser convidado, e aqui estou, em nome do Bezerra de Menezes de Areia, para prestar essa homenagem e me sentindo muito honrado de fazer parte dessa programação. Como nós sabemos, a programação começou no dia 23 desse mês e só vai se encerrar no dia 29. É uma semana completa, tá certo, de palestras, de reflexões em torno de determinados assuntos. E o tema que foi proposto para mim dissertar hoje é humildade, a virtude muito esquecida. Então, logicamente, como toda tarefa espírita, ela inicia-se e termina com a prece, nós vamos pedir permissão e concitamos os senhores e as senhoras que estão sintonizados neste momento através do canal do YouTube do Centro Espírita Bezerra de Menezes, para que possamos fechar os nossos olhos e dizermos assim: amigo Jesus, te agradecemos por essa oportunidade e ampara o propósito de cada um de nós. Fazer com que, Senhor, possamos levar a efeito, com êxito, toda essa programação e que os instrutores espirituais amparem e iluminem a todos aqueles que estão com a responsabilidade de conduzir o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que está, Senhor, realizando essa homenagem singela ao nosso querido amigo Dr. Bezerra de Menezes. Em teu nome e com tua direção maior, que possamos assim iniciarmos o nosso trabalho da noite do dia de hoje na tua santa e bendita paz. Bom, como eu lhes disse, o tema que foi proposto foi humildade, a virtude muito esquecida. E para subsidiar a nossa fala, eu vou me reportar a uma lição do capítulo 7, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito, que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra na sequência da codificação. E mais precisamente, eu vou me ater a alguns trechos, alguns parágrafos, melhor dizendo, do Espírito que assina a primeira mensagem, que é Lacordaire, no item 11. Isto porque, no item 12, o Adolfo, bispo de Argel, assina uma outra mensagem. Mas como essa lição ela é muito profunda, não vai dar, evidentemente, tempo, nós vamos nos ater apenas e tão somente, está certo? Vamos fazer esse acordo aqui, amigo, apenas e tão somente alguns parágrafos, por demais importantes e profundos, como nós vamos ver,
tomando por base a fala do Espírito Lacordaire, tá certo? Então, logo no terceiro parágrafo, dentro da sequência, porque quem me conhece sabe muito bem que eu gosto de fazer uma exposição assim, de forma bem didática, o Espírito Lacordaire afirma o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Ponto. Vejamos que o tema que me foi proposto, ele tem justamente essa assertiva, porque isso aqui é uma assertiva do Espírito Lacordaire. Qual é a primeira constatação que ele fez? Que a virtude e a humildade, lamentavelmente, ainda é muito esquecida entre nós. Isso significa o quê? Que se nós estamos aí esquecendo é porque a gente não está praticando, não é verdade? E sabemos o quanto é difícil trabalhar a humildade. Mas como vamos ver, impossível a gente trabalhar as demais virtudes se nós não nos esforçarmos para adquirirmos essa virtude, que é a virtude por excelência, como nós vamos ter aqui a oportunidade de demonstrar. Então ele prossegue, bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Veja, isso é apenas e tão somente para ele dar ênfase ao que ele constatou. Ou seja, além da gente esquecer, evidentemente esquecemos porque a gente não dá exemplo, ou seja, nós não fornecemos, nós não praticamos essa virtude. E aí, muito sabiamente, ele faz um questionamento, uma pergunta para nós. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Bom, seria uma incoerência, né? Como é que eu vou ser caridoso com alguém se eu não tenho a humildade? Aí ele mesmo que responde, né? Oh, não. Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Então veja nessa questão, quando ele coloca que a humildade ela tem assim o poder de nos trabalhar de uma forma tal que a gente sente as outras criaturas, tá certo? Que comungam conosco ou não, como todos eles são nossos irmãos. E aí a gente sempre cita, quando observa essa questão de tomarmos a humanidade como irmã, principalmente nós que nos dizemos cristãos, nós nos lembramos do Pai Nosso. E todas as vezes que nós proferimos o Pai Nosso, quando a gente assim, Pai Nosso que estás no céu, às vezes a gente não percebe que essa colocação, quando a gente faz essa colocação, nós estamos tomando toda a humanidade como nossa irmã, tá certo? Aí é por isso também, e veja, por que é que para falar de humildade, ele citou a questão básica de sermos caridosos com o próximo. Isso porque a gente vai entender o porquê Kardec, no Livro dos Espíritos, que aí já é a primeira obra da codificação, que é o livro filosófico por excelência da doutrina do Espírito, constituído de 1019 perguntas, 1019 respostas. E mais precisamente, na questão 886, que trata justamente da profundidade da resposta a respeito de caridade, Kardec indagou dos instrutores espirituais o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E vejamos a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Só que tem um detalhe antes da gente tecer alguns comentários mais adiante. Veja que quando Kardec indaga dos espíritos que queria uma definição, o verdadeiro sentido da palavra caridade, veja que ele especificou. Ele não queria de qualquer pessoa. Ele dominou Jesus. Ele queria a definição, vejamos, ou o verdadeiro sentido da palavra caridade do próprio Jesus. Ele queria saber como Jesus entendia a palavra caridade. E vejamos que quando Kardec faz isso, vejamos o preparo do codificador. É por isso que cada vez que a gente se debruça para estudar as nuances
as palavras que contêm a codificação, a gente fica admirando a qualificação do seu codificador. Que codificar não é apenas colocar em ordem, não, absolutamente. A gente vê que Kardec interferiu, inclusive, em perguntas, em respostas. E veja que quando Kardec particulariza, solicita dos espíritos que eles deem a definição de Jesus, eles querem o verdadeiro sentido da palavra caridade do próprio Jesus. Sabe o que é que ele está fazendo? Se ele não fizesse isso, particularizasse, ele cairia num erro enorme, tá? Por quê? Porque como todas as palavras são polissêmicas, ou seja, as palavras, seja qual for a palavra, todas elas têm vários significados. E como tem vários significados, tá certo? Nós, quando Kardec perguntou a definição de caridade e queria que fosse de Jesus, é que se ele não tivesse feito isso, cairia no erro. Por quê? Porque, como todas as palavras ela tem vários sentidos, se ele não fizesse isso, o que é que ia ocorrer? Se eu fizer assim, eu vou dar um exemplo para a gente entender. Se a gente chega para um grupo de filósofos, tá certo? E pede a um filósofo para definir a palavra substância, por exemplo. Talvez a gente receba com certeza a seguinte resposta: de qual filósofo você quer saber? Veja, porque existe substância no sentido que entendeu Aristóteles, ou Kant ou Engels. Eu estou dando aqui 3 exemplos de 3 filósofos, porque cada um poderia ter um significado, ou dar um significado próprio, vejamos, para a palavra substância. Então veja que historicamente, didaticamente, como Kardec sabia disso, ele especificou, pediu aos espíritos para que tivéssemos a resposta a respeito do sentido, da profundidade da palavra caridade do próprio Jesus. Na sua resposta, vejamos, já aí seguindo, os espíritos propõem 3 virtudes: benevolência, na verdade, indulgência e perdão. Aí, veja, por que essas 3 virtudes, benevolência, indulgência e perdão, podem ser usadas para formar o verdadeiro sentido da palavra caridade? Isso é uma indagação que eu faço, né? Nessas nossas ilações. Por quê? Porque são tantas as virtudes, por que escolher apenas 3 para compor, veja, a mais importante de todas as virtudes para o Espiritismo, que é a caridade, não é? Porque os Espíritos nunca disseram fora do Espiritismo não há salvação, tá? Salvação no sentido de conhecimento, tá? De elevação moral e espiritual, tá certo? E aí, para a gente entender a importância e a evidência da palavra caridade, é preciso a gente se reportar, tá certo? Há um lema que é da própria codificação, que é fora da caridade nenhuma salvação. Ou seja, nenhum espírito atingirá o estado de espírito puro ou estado de salvação. Veja, aí fica bem implícito, né? Bem explícito, melhor dizendo, o sentido de elevação, sem a prática da caridade. Foi por isso que, diante da resposta de Jesus, tá? E como o Espírito Lacordaire colocou com muita propriedade que nós não podemos ser humildes sem ter humildade, só poderia ser esse o lema da codificação. Então, para buscarmos uma resposta, precisamos explorar, inclusive, um outro tema para a gente entender por que é que o Espírito Lacordaire colocou a questão da caridade para a gente trabalhar a questão da humildade. E o outro texto que também está na codificação: amar ao próximo como a si mesmo, que foi uma proposta do próprio Jesus. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Veja, primeiro a gente tem a pergunta sobre caridade, que é a interpretação de Jesus, especificamente e direcionada a Jesus, tá certo?
Depois a gente tem o lema, tá? Fora da caridade não há salvação. E como não bastasse, a gente tem a colocação que foi proferida por Jesus, um convite que ele fez para nós, que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, porque como ele dizia, como é que eu posso querer amar a Deus se eu não amar o que está mais próximo de mim? Tá? Que muitas das vezes são nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que a gente convive. Seria uma contradição, não é verdade? Então vamos seguir por conta do tempo. Lacordaire segue o texto e ele diz assim: sem a humildade, veja o que é que ele acrescenta, apenas vos adornais de virtude que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Veja que colocação muito profunda. Então, humildade nos concede o sentimento exato de nossas fraquezas e limitações, mas também a consciência do nosso próprio valor. Veja, isso é muito importante no conceito de humildade, na definição de humildade, porque humilde é a gente sentir, tá? E ter a exata noção das nossas fraquezas e limitações, mas também não ficarmos apenas nisso, ter consciência do nosso próprio valor. Porque aqui, minha gente, eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras que estão me ouvindo e que tiveram a felicidade de conhecer o Espiritismo, eu duvido se nós já não modificamos em alguma coisa para melhor. Tá? Porque se a gente ficar com aquela de coitadinho, não, eu sou uma pessoa ainda muito defeituosa, isso é falsa moralidade, tá? Isso aí não é absolutamente, aliás, falsa humildade, tá? Vejamos o exemplo do próprio Sócrates, quando foi considerado o homem mais sábio de Atenas. O que foi que ele disse? Ele ficou estupefato com aquela revelação, tá? Da pitonisa, que pitonisa nada mais era do que um médium, que hoje nós conhecemos, um sensitivo que tem uma mediunidade mais aflorada, tá? E quando a pitonisa disse no templo de Delfos que ele era o homem mais sábio de Atenas, ele ficou estupefato. E ficou indagando dos pretensos sábios da época, pessoas que se consideravam sábios. E aí depois eles conversar, perguntar a cada um, indagar de cada um, ele chegou à conclusão que a pitonisa estava certa. Veja a conclusão dele. Ele disse assim: agora eu entendo por que o templo de Delfos, a pitonisa salientou que eu sou o homem mais sábio de Atenas. Porque constatei que eu sou o único que sei que nada sei. Mas presta atenção nessa colocação de Jesus, de Sócrates. Ele diz assim: eu só sei que nada sei. Ou seja, ele reconheceu a extensão da sua ignorância. Mas vejamos que na sua colocação, eu só sei que nada sei, ele sabia de alguma coisa. Então é preciso a gente salientar isso também, tá certo? Salientar essa questão que é muito importante. É aquilo que um grande cantor, um cancioneiro nosso, e que nós, com muita assim, satisfação, pelo menos eu particularmente gosto muito, que é o Raul Seixas, viu? E ele tem uma música que é Metamorfose Ambulante, né? Que ele diz assim: eu vou ter que apelar para a caridade de vocês, que eu vou ter que cantar um pouquinho, veja, minha gente. Ele diz assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Veja que ele aí, nesse trecho de sua canção, ele diz que preferia ser essa metamorfose ambulante. Porque uma metamorfose é algo que vive sempre em constante mudança, do que está estacionado em sua opinião. Porque a gente só evolui se a gente mudar de ideia, tá certo? Por isso que ele acrescenta na sua canção, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não tem pessoas assim, não é? Que envelhece no corpo, mas não amadurece, tá? É aquela síndrome que é muito conhecida, que é a de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim,
e serei sempre assim, que é a síndrome de Gabriela. Então, olha, a humildade é uma virtude muito difícil de ser trabalhada por meio de pensamentos e reflexão e reflexões. Isso é o que a gente vai constatar. Não é fácil absolutamente. Eu fui agraciado com um tema que eu agradeço muito, mas reconheço também o que? A profundidade da temática, principalmente se ela for externada, como eu estou fazendo aqui, através de quê? De pensamentos e reflexões. Mas aí eu trago algo que é mais um questionamento. A humildade, será que ela não seria, minha gente? Veja bem, será que ela não seria, de acordo com o que Lacordaire colocou, de acordo com essas colocações da codificação, colocando a questão da caridade, a humildade não seria a base de todas as virtudes? É uma interrogação que eu estou fazendo aqui. Eu, particularmente, defendo isso. Que a humildade é a base de todas as virtudes. Por quê? Para isso, eu tenho que retornar às bases do pensamento espírita. E, mais precisamente, eu vou ter que ir à questão 625, que todos nós espíritas aqui conhecemos. Quando Kardec pediu aos espíritos que nos fornecesse um modelo que servisse, tá, de guia e modelo para a humanidade. Aí ele disse, Jesus, vede Jesus. Guia é para ser seguido. E modelo é para ser copiado, né? Então vejamos, para saber se ele apresentava algum esclarecimento sobre a humildade, porque se os espíritos colocaram Jesus como guia e modelo, logicamente que ele é o espírito, devido à sua evolução, para estar mais condizente, mais capacitado de nos fornecer algum ensinamento, algum esclarecimento sobre humildade. Não é verdade? Só que, sabe o que é que a gente vai constatar, meus amigos e minhas irmãs, minhas queridas irmãs e irmãos? Nos textos de Jesus não aparece essa palavra, ou seja, humildade. Diretamente como assim, seja humilde. Em algumas traduções se coloca, seja manso, prudente, pacificador, pacífico, brando, misericordioso. Mas não diz, seja humilde. E aqui eu lanço um desafio a todos aqueles que estão me dando o prazer e a satisfação de nos ouvir, nos ver através dos recursos que a tecnologia nos oferece, não é verdade? Eu duvido, e eu gostaria que alguém me provasse o contrário, se existe algum texto de Jesus onde ele diz, seja humilde. Pelo menos eu não encontrei. Aí vejamos bem o esclarecimento profundo da doutrina espírita. Humildade, se a gente for para a raiz da palavra humildade, tá? Significa humos. O que seria humos? É a nossa minhoca ou gogo, como aqui nós no Nordeste conhecemos. O gogo ou a minhoca, né? Que muitas das vezes a gente pega para pescar, por exemplo. Tá? Olha, o que é que ocorre com o humus, ou o gogo, ou a minhoca? Ela serve para quê? Para fertilizar o solo, é ou não é? E para que fertilizar o solo? Para que brote a vida por meio da natureza. É ou não é? Ou seja, o humus está na base. Será que não é uma base de pensamentos e sentimentos que gera condições para que outras virtudes apareçam? Veja, é algo que a gente aqui está propondo. Vou repetir a questão. Será que não é a base, ou seja, a humildade, né? De pensamentos e sentimentos que geram condições para outras virtudes aparecerem? Aí você pode botar qualquer virtude. É por isso que Lacordaire colocou a questão da caridade, tal qual entendia Jesus, vejamos bem, como base para fazer florescer a humildade. E com ela, aí a gente dá campo suficiente para que possamos brotar todas as virtudes.
fertiliza o solo para que cresçam outras virtudes, não seria isso? Pelo menos é isso que eu estou aqui a imaginar. E aí eu vou dar um outro exemplo. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falou na fé, na esperança e a caridade, mas nada de humildade. Ora, mas se o modelo de perfeições é Jesus, então vamos observar no seu comportamento o que parece humildade no sentido dessa humildade ser fertilizante. Ou seja, fazer brotar todas as demais virtudes. Eu estou fazendo um convite para a gente analisar a humildade nesse sentido que nós aqui estamos propondo, de acordo com o entendimento da codificação. Vejamos como a codificação espírita ela é profunda. Ora, eu estou propondo analisarmos a humildade, tá certo? Agora analisando a postura de Jesus, tá certo? Vejamos que a humildade de Jesus é totalmente coerente com o que ele já é, veja, com o que ele é. Isso porque a gente precisa ter consciência que ele tinha disso, ou seja, Jesus tinha consciência das suas virtudes. Está consciente do seu potencial, valor e qualificação. Verdadeiro naquilo que você é capaz de ser. Veja um outro sentido profundo da humildade, ou seja, é você, a pessoa para ser humilde, precisa estar consciente do seu potencial, valor, qualificação. E para provar isso, eu vou utilizar aqui, espero que o tempo me seja favorável, tá certo? De algumas assertivas, colocações claras e objetivas que Jesus fez. Isso aí a gente pode constatar no Evangelho, não é? No Novo Testamento, porque como nos diz Joana de Anjos, o Evangelho é a história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. O Evangelho é a história de uma vida. Por que é a história de uma vida? É a história de Jesus. Mas por que através de outras vidas? Porque nós sabemos historicamente que Jesus não escreveu nada. Quem escreveu o que nós conhecemos hoje como Evangelho, como Boa Nova, foram os apóstolos, os seguidores de Jesus. Veja, é a história de uma vida, que é de Jesus, através de outras vidas, através dos escritos dos apóstolos, iluminando a vida de todos os homens. Homem no sentido de espécie, não de gênero, tá certo? É como nos diz Emmanuel, Jesus agiganta-se no passar dos milênios pela força do seu exemplo, ou seja, quanto mais passa-se o tempo, mais nós admiramos os feitos de Jesus. Por quê? Porque tudo que ele disse, ele não apenas falou, mas sobretudo praticou. Não foi isso? Então veja, eu vou trazer algumas frases. A primeira delas, veja o que é que ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí, veja que ele é bem claro. Eu sou o caminho. Ele diz, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda acrescentou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Talvez os orientais podem até questionar, né? Mas ele não disse que era o único. Ele disse que era o caminho, mas não disse que era o único. Isso por quê? Porque na época mesmo de Jesus, os próprios judeus que tinham aquele pensamento de ser o povo eleito, certa feita chega para ele e pergunta a Jesus, porque nós sabemos que Jesus, durante a história, ele foi muito colocado em xeque. Não é? Viu aquela questão da moeda, se devia pagar o tributo ou não, ou seja, o imposto. Até hoje, muitas pessoas não gostam de pagar imposto de renda, né? Veja como a situação ela é ainda muito atual, né? E quiseram colocar Jesus contra as próprias autoridades. E ele, espírito perfeito, disse, de quem é essa... Me dá aqui uma moeda. Ele pediu uma moeda da época. De quem é essa moeda e essa inscrição? De César. Pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, nessa questão, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sendo ele judeu, aí os próprios judeus, querendo que ele asseverasse, dissesse, realmente nós somos o povo eleito,
perguntaram: Senhor, são poucos os que se salvam? Veja que ele não diz muito, são poucos. E ainda estava o quê? Aí, Jesus, o que foi que Jesus disse? Meus discípulos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia. Gente, isso há mais de 2.000 anos atrás, quando ele proferiu essa colocação, tá? Não existia absolutamente telescópio, os recursos que a gente tem hoje. Quando ele fez essa colocação, meus amigos e irmãos, ele externou o conhecimento de todos os quadrantes do mundo. Ele disse que os discípulos dele viriam de qualquer parte. E então ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não disse que era o único. Isso é muito importante. Então os orientais fiquem tranquilos, tá certo? Quem quiser vir a mim, olha a outra colocação. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele não disse que ia carregar a nossa cruz. Ele disse o quê? Que nós é que deveríamos carregar a nossa cruz. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Veja que ele coloca o termo aliviar. Não é tirar tudo, não. É um processo educativo. Ou seja, nos orienta a realizarmos a nossa tarefa pessoal, caminhando em direção à nossa evolução. Mas somos nós que devemos fazer. Isso é muito importante a gente salientar. Querem ver outra colocação do quanto ele sabia do seu potencial e evidenciava, não com empáfia absolutamente, é porque ele tinha a verdadeira clareza da sua humildade. Tá certo? É bem diferente. Ele dizia: eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas. Veja que ele, mais uma vez, não se coloca como um coitadinho, não. Assume a condução, a sua condição de condutor. Ou seja, ele disse: nenhuma das ovelhas confiadas a mim pelo Pai se perderá. Veja a certeza que ele tinha, tá? De que todos nós iremos evoluir, quer queremos, quer não. Porque se há um determinismo na lei de Deus, esse determinismo é o de nós evoluirmos, quer queiramos, quer não. É como nos diz Joana de Anjos, ou no pão ou no pão, mas que a gente tem que evoluir, tem. Então, mas é preciso também refletir no papel de ovelhas. As ovelhas, elas não são inertes, não. Pois será preciso reconhecer a voz dele e se dispor a segui-lo. Ou seja, a ovelha, para seguir o bom caminho que o seu pastor está direcionando, ela tem que ouvir e seguir. E aí, é como nos diz Emmanuel. Para a gente entender essa colocação, como ela é profunda, a gente pode se reportar aqui, sabe o quê? As bodas de Caná. Lembram que Jesus estava numa festa de casamento? Aquilo não é alegoria, não. Ou seja, Jesus era uma criatura, era um ser social. Ele interagia na sociedade, ele estava numa festa. Era uma festa de casamento, tá? Que dependendo dos recursos dos nubentes, ela demorava dias, meses, tá certo? E aí ocorreu um fato histórico. E que o fato que ocorreu foi a falta do vinho. Faltou vinho. Isso significava mau agouro para os noivos que estavam se casando. A mãe de Jesus, que estava com ele na festa, chega para ele e pede para que ele, intervisse. Inicialmente ele diz: mulher, que era uma forma carinhosa, que tenho eu a ver com isso? Mas conhecendo o filho como ela conhecia, ela chama alguns servos, que seria hoje os garçons, e diz assim: fazes tudo o que ele vos disser. Foi aquela questão, né? A gente sabe que nessa festa de casamento, ele transformou a água em vinho. Que inclusive, Pedro, achando-se, né, no falso moralismo, olha o falso moralismo, Pedro diz para ele: Senhor, e ele transforma a água em vinho. O Senhor não estaria incentivando a bebedeira, transformando a água em vinho? Ele simplesmente olha para ele e dá um sorriso e diz assim:
Pedro, tu já sentiste a alegria de servir a um amigo? Veja que colocação maravilhosa. Então é nesse sentido, aí Emmanuel para a lição, quando Maria, a mãe de Jesus, diz ao servo, fazei tudo o que ele vos pedir. Aí Emmanuel nos diz, como a gente não faz, ou seja, não seguimos o pastor que está a nos enviar, aliás, a nos conduzir por um caminho, mostrando-nos um caminho, como ele disse, como um bom pastor, aí o que é que a gente faz? Prefere pegar os atalhos, não é? E aí, muitas das vezes, se torna difícil para nós. É aí esses atalhos que vem o sofrimento, porque na lei de Deus não existe sofrimento. Tanto é que eu digo sempre que aquele ditado que diz que Deus escreve por linhas tortas, está totalmente equivocado. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos a linha. E o desentortar significa justamente os sofrimentos, os desesperos, tá certo? Aí, seguindo, tá? Seguindo a lição, porque o tempo já está quase chegando, a gente lembra quando o jovem mancebo, rico, chega para ele e pergunta, bom, mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Isso é uma passagem do Evangelho. Ele diz, bom só o Pai. Mas não disse que era mau. E ainda aceitou o qualificativo de bom, porque quando ele disse bom só o Pai, tá? Veja que ele disse que só bom era o Pai. Simplesmente bom era o Pai. Mas veja, o parâmetro que ele utilizou foi o parâmetro justamente da bondade de Deus, tá? Porque um espírito evoluído como ele. Mas ele não disse que era mau. Não, absolutamente. Ele disse que não era bom como Deus, tá? Mas aceitou o qualificativo de bom, de mestre, porque ele era o mestre. Quer ver um outro fato, porque o tempo está chegando? Foi um fato muito marcante. Foi quando ele começou a sua aparecência, a aparecer, melhor dizendo, publicamente. Ele estava passando na sinagoga, entra na sinagoga, e estavam, veja, leram um trecho do profeta Isaías. E nesse trecho, tá, dos profetas, falava justamente na vinda de um Messias. E aí, eles observando, os doutores da lei observando que Jesus estava no recinto, eles pedem para que Jesus comente a leitura realizada. Ó, meus amigos e irmãos, sabe o que foi que Jesus disse? Ele disse simplesmente, hoje em mim se cumprem as profecias. Eu sou o Messias. Depois ele disse assim, eu sou o pastor, chamem-me de mestre. Ora, dizer que era Messias era uma enorme responsabilidade naquela época. Era se pôr na condição da máxima expressão do povo judeu, minha gente, para revelar Deus na sua plenitude. Ou seja, Jesus, veja a confiança que ele tinha nas suas condições, tá? Foi por isso que ele assumiu isto. E aí vem uma reflexão, porque o tempo já está chegando. Estamos assumindo a tarefa de conduzir a nossa vida? É uma reflexão em torno da humildade, como base para todas as virtudes. Primeiro, a gente reconhecer que ainda precisamos nos modificar em muitas coisas, mas também reconhecer aquilo que nós já temos trabalhado e que são qualificações em nós. É preciso a gente ter as duas vertentes. Seguindo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E tanto é que ele pergunta, tanto tempo vivendo comigo não viu o Pai Celestial? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele estava alegando aos apóstolos que eles observassem a virtude que ele sempre dava como prova da sua capacidade. Mais uma vez, ele coloca na sua verdade existencial, daquele momento, o estágio que ele está. Ou estava, né? Só que ele afirma que também podemos estar em comunhão com o Pai Celeste.
é a nossa tarefa mais difícil, é o nosso desafio existencial. Porque ele disse com muita convicção: sede perfeito, como perfeito é o Pai. Minha gente, já pensou nessa expressão? Não é ser bonzinho não, viu? Mas perfeito, como o próprio Pai, que é mais. Lógico que a gente não vai chegar a se assemelhar ao Pai, mas que nós podemos exteriorizar a centelha divina que todos nós temos no nosso interior, isso com certeza e com convicção. Aí, para a gente encerrar, Lacordaire, ele diz assim: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, ou seja, aos humildes, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e a riqueza são recompensas deferidas aos seus méritos e se considera de essência mais pura do que o pobre. Aí ele diz: ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelo corpo, o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico. E para a gente finalizar, já que Lacordaire finaliza com essa expressão, ele nos diz o seguinte: no entanto, se permanecereis insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Veja que consolação, é por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, porque ele só consola porque ele nos esclarece. Voltai para Deus, vosso Pai, continua ele. E todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos um cântico de ação e graça, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos, os séculos. E aí ele finaliza como eu vou finalizar: assim seja. Então, meus amigos, eu espero que nesse meu corre-corre tenha ficado alguma reflexão. Eu sei que não foi uma proposta assim usual do sentido da palavra caridade, da palavra humildade, melhor dizendo, mas fica o exemplo maior de Jesus, aquele que tinha consciência da sua qualificação e por isso ele também exteriorizou para nós as inúmeras virtudes que compõem o arcabouço da humildade. Gostaria de salientar e relembrar que a programação 21ª da Semana Espírita Bezerra de Menezes continua, tá? E agora não, amanhã, né? No dia 26 de agosto, nós teremos a nossa querida amiga e irmã Adalgisa Sussi. Ela é do Grupo Espírita Francisco de Assis. E veja o tema. Nessa semana se está trabalhando virtudes. Tema: resignação, 2 pontos. Suportar com coragem as tribulações da vida. Ou seja, tema por demais não só importante, como atual, devido ao período que nós estamos passando. Eu agradeço a atenção daqueles que tiveram a paciência de permanecer até agora, nos escutando, nos vendo, nos ouvindo. E eu convido mais uma vez para que possamos fechar o nosso trabalho com chave de ouro, com uma prece de agradecimento por tudo aquilo que nós recebemos da espiritualidade amiga. Dizendo assim: amigo Jesus, só temos que agradecer por esses momentos de reflexões, de chamamento para os nossos espíritos, e que possamos assim, Senhor, trabalhar essa virtude, como nos deixou bem claro o nosso querido amigo, ainda muito esquecida de cada um de nós. Que possamos assim nos esforçarmos para, aos poucos,
porque a natureza humana não dá salto, podermos assim, a cada dia, a cada hora, a cada passar do tempo, procurarmos exercitarmos essa virtude, que é a base de todas as virtudes que compõem o nosso espírito. Muito obrigado por tudo, em teu nome, em nome dos instrutores espirituais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, situado em Areia, Recife, Pernambuco. Que possamos dizer que finalizado está mais uma palestra que faz parte da programação da 21ª semana Bezerra de Menezes. Muito obrigado.